Meus irmãos, hoje é o primeiro domingo após a Páscoa e o texto que lemos do Evangelho no momento de contrição é o texto que baseia a palavra que quero compartilhar com você. Diz respeito exatamente à situação dos discípulos e mais particularmente a de Tomé ao tomar conhecimento da ressurreição de Jesus. Mas eu quero dizer para você primeiramente que às vezes eu fico com essa impressão e eu tenho que me policiar e percebo que muita gente tem essa mesma impressão. Lê a Bíblia como se tudo de Gênesis a Apocalipse, que vê narrado na Bíblia, acontecesse num domingo de manhã dentro da igreja. E lidando com todo tipo de pessoa, todo mundo crente, todo mundo muito santo. E aí com isso a gente meio que mitiga as mensagens, as histórias que a gente recebe. Então a gente chega mesmo a pensar que isso aqui é fácil de acontecer. E a gente pode correr o risco de não perceber que as histórias que a palavra de Deus nos conta é de gente normal, de gente que sente, de gente que chora, gente que sorri, gente que vence, gente que perde, gente que tem seus problemas, suas idiosincrasias, gente que peca, gente que está marcada pelas condições do tempo e pelas mais diversas doenças e também pelas decisões equivocadas e por decisões que são certas. É gente que é gente. E se você chegar lá em João no capítulo 20, que foi onde a gente leu, você vai ver assim quase que uma bricolagem, ou melhor, flashes de pessoas que tomam conhecimento da ressurreição de Jesus e cada uma reage de alguma forma. Mas é curioso que a gente, ao pensar em Tomé, muitas vezes a gente cria um estereótipo, né? Daquela pessoa que não tem fé, de um discípulo menor, de alguém que não foi e disse: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Mas alguém que, ao saber da mensagem da ressurreição, reage: essa conversa para mim não dá não, eu tenho que ver, eu tenho que tocar. E é muito curioso que isso tem muito a ver, não só especificamente com essa reação de Tomé, mas com a humanidade, com ser humano. E é engraçado a gente pensar que Tomé, na verdade, ele era muito corajoso, eu vejo assim. Ele era corajoso para duvidar, corajoso para confiar, corajoso para lutar. E é nele que eu quero concentrar a nossa atenção nessa noite, porque o Evangelho fez questão de dedicar a Tomé algumas palavras e palavras de Jesus para ele, assim como Jesus tem uma palavra para você e para mim. Veja só, Tomé era um dos 12 discípulos, você o sabe também, muito bem, também de João. O caráter de Tomé, ele fica claramente delineado em 3 passagens. Se você tiver o cuidado de voltar um pouco, no capítulo 11 de João, versículo 16, você vê ali uma primeira situação. O Senhor Jesus, ele estava fora da Judéia, ele tinha saído dali. Por quê? Porque tentaram matá-lo, tentaram apedrejar Jesus. Então Jesus, fora da Judéia, chega e diz o seguinte: toma conhecimento que Lázaro estava à morte. E Jesus vira para seus discípulos e diz: vamos voltar para que eu possa operar, para que o Senhor pudesse mostrar milagrosamente o seu poder. E como eu te disse, o problema é que Jesus foi quase apedrejado lá. E qual é a consequência no pensamento de Tomé para aquele quadro? Vamos voltar para lá, disse o Senhor Jesus. E a consequência que Tomé chega é o seguinte: não tem jeito, nós vamos ser apedrejados também, nós vamos morrer também. Pensamento concreto de alguém que olha o tempo e a sua análise não estava incorreta. Esse temor, ele era real porque o quadro era real, realmente poderia ser apedrejado. É alguém que olha a realidade e chega às suas conclusões. Mas vamos para o segundo quadro. João capítulo 14, no versículo 5, o Senhor Jesus pega e o convida
a segui-lo, e mais do que isso, a entender que Jesus era o caminho, a verdade e vida. E Tomé reage, dizendo: Senhor, versículo 5, nós não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E aqui, Jesus vem lidando com seus discípulos há tanto tempo, ensinando, dizendo o que aconteceria, dizendo qual seria a consequência do seu ministério, que ele caminhava para a morte, mas que ele ressuscitaria. E nessa altura do campeonato, eu fico imaginando, Carol é professora, eu fico imaginando ela dando aula o semestre inteiro, e chega na última aula, antes da prova, o aluno lhe faz uma pergunta sobre uma matéria introdutória que já aconteceu há muito tempo atrás. Ela deve ficar muito feliz em saber que aquele aluno vai acompanhá-la na prova final e, se Deus quiser, no semestre seguinte. Era mais ou menos o que aconteceu aqui. Tomé já vinha acompanhando e agora está perguntando qual é o caminho para fazer. Mas vamos ao terceiro quadro. Terceiro quadro, capítulo 20, que você leu aí os versículos 20, o versículo 25. Os outros discípulos disseram: nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum eu acreditarei. É aquela coisa de que não adianta ficar falando. E talvez agora à noite você já esteja pensando: Cid, eu não quero ouvir, eu quero ver. A situação que eu estou enfrentando, a minha expectativa, a minha lágrima hoje, ela não está querendo ouvir, eu estou querendo ver. Não adianta você dizer que Jesus Cristo ressuscitou, eu tenho que tocar, eu tenho que perceber. Mas era curiosa, né? A gente vê nessas atitudes de Tomé uma alma que era concreta, mas era dividida. E o versículo 24 destaca que Tomé não estava com os discípulos quando Jesus veio. E é curioso que quando ele ressuscita, o Jesus aparece para alguns e Tomé não estava. Eu não quero julgar Tomé, mas eu fico pensando que em situações assim extremas da vida, algumas pessoas, elas encontram consolo umas nas outras, querem estar juntas. Mas há outras pessoas que não, que preferem se isolar, Tomé demonstra nas suas palavras, e eu procuro vê-lo assim, que ele era extremamente leal, mas ele duvidava. Mas eu quero dizer, calma aí, não se apresse em julgá-lo, porque não foi só ele que duvidou, não. Em Mateus, no capítulo 28, versículo 17, diz que os discípulos, quando viram a Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Mateus 28, 17. Em Marcos 16, 11, nos mostra que finalmente Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes, sabe o quê? A incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Dúvidas, incredulidades, uma hora ou outra podem nos assaltar. E é curioso a gente imaginar que nessas situações extremas o Senhor Jesus continua a se oferecer, porque eu acho isso tão maravilhoso, que o Senhor Jesus podia chegar e dar um passa fora em Tomé, mas ele não fez. Você quer tocar? Você quer ver? Toca. Perceba a concretude da minha vida. Mas eu e você precisamos refletir exatamente sobre essa lição que Tomé nos dá. E a primeira coisa que eu quero destacar para você, talvez olhando sob o ponto de vista negativo da reação de Tomé, é que a sua vida, a vida cristã,
ela não pode se basear pura e simplesmente em experiencialismos. A fé não pode se fundamentar exclusivamente sobre aquilo que é tangível para você, porque isso solapa a fé. Se você só acreditar no que você pode ver, se você acreditar só no que você pode tanger, porque a fé, ela não necessita das evidências tangíveis da paixão, porque pela própria definição da fé que você conhece lá em Hebreus, diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. Quer aplicar isso? Aplica na sua vida hoje, na confusão que porventura você esteja metido. É hora de exercitar a fé, é hora de, em vez de você olhar e, quero engrandecer o Senhor porque está tudo bem, não, o Senhor continua sendo Deus e a controlar as circunstâncias, mesmo quando elas não estão bem, mesmo quando o anelo da sua alma ainda não tenha sido alcançado, mesmo quando você esteja no processo, mesmo quando você vai se mudar e vai fazer uma viagem de 4 dias, não se assuste que Deus está na condução, Ele continua assim o ser. Na cristandade, quantas pessoas se parecem com Tomé, séculos depois da ressurreição, respeitam as coisas de Deus, delas têm um conhecimento intelectual, mas a fé sobrenatural lhes é desconhecida, porque, irmãos, a fé que salva, que une a Deus, que se apodera daquilo que pertence ao domínio que Jesus ressurreto nos introduz, ela precisa ser exercitada. Essa é a fé que Jesus proclama ser bem-aventurada, feliz. É a fé que dá o passo. É a fé que, ao ver o véu rasgado, não fica de fora adorando a um Deus desconhecido, mas é que entra no Santo dos Santos, porque Jesus é ressurreto e estamos todos na presença do Senhor. É fé que goza da intimidade do Senhor. Lembra o que o salmista no Salmo 25 nos ensinou? A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. É fé que sabe que Deus vai fazer. É fé que pode não estar entendendo, mas pede a Deus que lhe dê entendimento e aguarda, porque Ele vai dar entendimento. É fé que tem expectativa. Parece até uma coisa insana, né? Porque tem gente que diz ter fé, mas não tem expectativa nenhuma. Nenhuma. É como aquela cena da história do romance que diz, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. É muito curioso eu analisar o meu momento da história e pensar que eu estou vivendo assim, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, e acho que está tudo certo. Eu começo a querer ouvir homens, eu começo a acreditar no poder dos homens, e me esqueço, como disse alguém certa vez, a humanidade se agita, mas é Deus que a conduz, é Deus que a conduz. Jesus declara aqui que a evidência registrada pelos sentidos apenas pode ser inadequada para sustentar a fé. Cuidado em acreditar apenas nos seus sentidos. Você quer um exemplo disso? O exemplo do hospital. Você chega no hospital e você vê tudo menos saúde. Você vai todo dia, Cláudio, para o hospital, não é para encontrar gente saudável. Você chega lá para encontrar e para enfrentar os casos e as condições de gente que precisa de saúde. E muitas das pessoas depositam em você e nos médicos o quê? A fé de que vocês é que vão resolver. Mas que peso isso. Mas isso é como eu e você agimos quando confiamos e esperamos nos homens. E sabe o que acontece? Há coisas que os homens não podem fazer, e não é por incompetência,
É porque só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. E aí você, em vez de esperar em Deus, você espera nos homens, e os homens lhe decepcionam ou são incapazes. Pode até ser que não haja de má fé, mas é porque não podem. E a gente vive aí sofrendo as relações porque cremos que os homens podem resolver os problemas da nossa vida. E isso pode ser aplicável em qualquer área, porque Deus não desiste de você. Deus não desiste de nós. Ainda que a realidade vista, Tomé, vivida, vivenciada, mostre a morte, não esqueça, Jesus ressuscitou. Ele está encontrando aquele que está vivo. Veja no versículo 25, presta atenção nisso. Diz Tomé: de modo algum acreditarei. Eu não vou acreditar. É a decisão que ele toma. Se eu não ver, eu não vou acreditar. E não é meramente na ressurreição. Ele está dizendo o seguinte: eu não terei como acreditar apenas na história da ressurreição. Porque o grande problema, na verdade, era, detrás da ressurreição, há muito mais do que a aparição de Jesus. Perceba isso. Não é uma história com final feliz. Não é algo holidiano, que o nosso herói, ele nasceu, viveu, fez uma porção de milagre, e a gente está torcendo pelo nosso herói, mas alguma coisa deu errado. E ele terminou que os bandidos, o pessoal do mal, venceu, matou ele. Mas chegou no último momento da história, ele desce daquela cruz e ressuscitou. Aí aparece aquele entende, é muito mais do que isso. Porque o problema não é não acreditar na ressurreição. O problema é muito maior. É se ver forçado a admitir como não verdadeiro o fato de que Jesus veio do Pai, que é o caminho para o Pai, que Ele está no Pai, que Ele é tudo o que Ele disse que Ele era. Se Tomé pudesse compreender a nova vida, o novo, ou até então o novo e até então não revelado, o que veio a ser, se ele pudesse ver espiritualmente a realização de todo o ministério do amor na ressurreição, eu acho que sua dúvida seria sanada de uma vez. E sabe qual é o problema? Vou usar a palavra bonita agora, tá? É um problema de imanência e de transcendência. Imanência, sabe o que é? É normalmente entendido como uma força, como a força divina, em que Deus está acima de tudo e de todos, em que Ele não é limitado pelo que quer que seja, e mais do que isso, é que aquilo que permeia todas as coisas que existem e que Deus é capaz de influenciar. Imanência. Isso faz parte da fé. É a certeza de que Deus pode. É a certeza de que a presença dEle ordena todas as coisas. Mas o conceito de transcendência, eu e você também precisamos ter e perceber. Isso vai além da minha e da sua capacidade de compreensão. É um Deus que nos criou, mas nos larga a própria sorte. É que a sua vida é muito e vai muito além daquilo que você pode perceber, daquilo que você pode concluir. Por isso, o Senhor diz que não nos compete conhecer tempos e épocas. É por isso que o Senhor pega e diz que hoje a gente conhece em parte. A sua transcendência, a transcendência de Deus revelado em Jesus, deve nos revelar a segurar a língua, deve nos levar a esperar na ação de Deus. Cuidado para não estar matando aquilo que Deus está construindo na sua vida. Cuidado para não estar determinando que algo terminou, quando isso é a semente para o começo de uma nova história. Cuidado para você não estar chegando a conclusões e achando que está adorando a Deus, mas está adorando a você mesmo e a sua capacidade de ação, ou você está glorificando a sua derrota pela sua impossibilidade de lidar com a realidade. Não esqueça,
que Jesus nos tirou da morte para a vida. E aí Paulo nos lembra dizendo: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, a vida cristã não pode se basear pura e simplesmente nas suas experiências. Deus é presente e, mais do que isso, transcende a minha e a sua capacidade de ação e de realização. Aos seus amados, Ele o dá enquanto... E dormir é a síntese da falta de possibilidade. É a síntese de falta de ação, falta de consciência, falta de domínio. Porque o sono, ele é reparador, é verdade, mas o sono é aquele momento em que a gente perde toda e qualquer capacidade de dominação. Mas a história de Tomé nos ensina a enxergar as suas virtudes, as virtudes de Tomé. Porque, irmão, não escandaliza não, nesse dia que você vai participar da ceia, mas há virtude numa dúvida sincera e humilde. Há virtude nisso. Tomé se negava por completo a dizer que cria quando ele não entendeu. Ele jamais diria que entendia quando não entendia, ou que cria quando não cria. E ele me ensina uma coisa muito séria no meu relacionamento com Deus. Primeiramente, é a ser verdadeiro. É a ser verdadeiro. Porque às vezes eu estou aqui tão, sei lá, blasé, minha vida está blasé. E aí eu oro: Deus, obrigado pela saúde, obrigado pela vida, obrigado pela casa, obrigado pela minha família, abençoa meus filhos em nome de Jesus, amém. Cumpri a tabela, mas não tem significado para a sua vida. Eu nem sinto a presença de Deus numa oração quando eu faço assim. A realidade de um relacionamento verdadeiro com Deus. Tennyson escreveu uma coisa muito interessante: há mais fé na dúvida honesta que na metade dos credos. Hoje, como sempre fazemos, depois dessa ceia, nós vamos ficar de pé, vamos dar as mãos e vamos orar ou você vai repetir uma reza? Porque orar o Pai Nosso precisa ter fé. Precisa ter fé. Eu peço a Deus que você, no momento que você estiver orando, que você pense nessas palavras. E aí, ainda que duvide, há mais fé numa dúvida sincera que nos excessos de credos. Peça a Deus que fale ao seu coração. Ser verdadeiro com Deus. E aí dizer para Deus: não estou aguentando, não sei, não posso, não consigo, estou com raiva do Senhor porque eu estou vivendo essa situação. Abra seu coração. Isso é um relacionamento que é verdadeiro. Nisso Tomé nos ensina. E você repara que, apesar da reação de Tomé, Jesus não o deixa sem resposta. Ele aproveita inclusive as emoções negativas de Tomé para transformar em alguma coisa que é louvor e adoração ao seu santo nome. A verdade de relacionamento com Deus, sim, mas verdade nos relacionamentos com os outros. Com os outros. A gente se esconde, a gente se mascara, a gente abraça e beija e depois fala mal. A gente guarda amarguras e não as deixa tratar. A gente não se permite muitas vezes repensar. A gente quer que Deus nos trate com novidade, mas a gente muitas vezes não trata os outros com novidade. Nós não caminhamos, e a palavra nos insiste a caminhar a segunda, a terceira, a 10ª milha. Se permita reexaminar as suas relações. Se permita viver
como o outro vive. Certa vez eu ouvi um ditado índio, que eu não lembro direito, mas dizia mais ou menos assim: você quer ver como uma pessoa ela sente? Vista os mocassins dela. Ou seja, assuma a realidade da vida dela. Talvez eu possa perceber, inclusive, que há coisas que são insuportáveis, e eu mude a minha visão e dizer o seguinte: caramba, eu não seria capaz de suportar o que o outro está suportando. Sabe que olhar é esse? É olhar de amor, é olhar de alguém que sabe que precisa, e porque sabe que precisa, oferece a oportunidade ao outro de também reconhecer que precisa. Verdadeiro com Deus, verdadeiro com o outro, mas verdadeiro também consigo mesmo. E para isso, a necessidade de humildade. Reconhecer que precisa, reconhecer que não sabe, reconhecer que não é capaz, reconhecer, como Tomé, que não entendeu, que não sabe. Hein, Cláudio? Eu quero te pegar hoje para Cristo. Vamos lá, a segunda. Você vai fazer palavra bonita, vai fazer aquela famosa anamnese. A pior coisa que tem é quando o paciente chega diante de você e fala de uma coisa que não é a realidade da vida dele. Eu me lembro, a Ana me contava que minha sogra era uma benção, e ela chegava diante do médico já com dificuldades inclusive de cognição, e aí ela sentava diante do médico, o médico perguntava: como é que a senhora vai? Está tudo bem. E a senhora, e como é que as suas atividades? Estou fazendo todo o serviço da minha casa, está dando tudo certo. Há anos ela já não fazia mais, né? Mas aí a médica chegava, até que elas perceberam isso e passaram a ir para a consulta junto com ela. Não critica a minha sogrinha não, porque você faz a mesma coisa. Você se mascara. Eu quero mostrar para todo mundo que está tudo bem, quando não está. Mas não estou dizendo para você para sair sangrando na vida, mas para ser verdadeiro com você mesmo. Se está doendo, assuma diante de Deus que está doendo. Se você não pode, diga para Deus que você não pode. Porque, insisto, há tanto poder do Senhor revelado na fraqueza. Há muito poder do Senhor. Porque nisso, eu estou reconhecendo absolutamente que Jesus é o Senhor. É o meu Senhor. É Deus meu. Como dizia Jó: antes os meus ouvidos ouviam falar, agora os meus olhos te veem. É a palavra poética daquele que percebe concretamente na sua vida e na sua história quem é Deus. Se alguém luta com as suas dúvidas até chegar à convicção de que Jesus Cristo é o Senhor, chega uma certeza que nunca vai alcançar aqueles que aceitam as coisas sem refletir sobre elas. A vida te abala. Se você não refletir sobre quem é Jesus na sua vida, você pode vir orar, levantar, cantar, levantar a mão, ajoelhar, participar de ceia, todas as questões da vida vão te abalar. Eu acho que talvez seja isso, que no nosso tempo haja tanta religiosidade e pouca fé. Nesse sentido, Tomé nos ensina a viver uma vida cristã que revela para Deus as minhas incertezas, as minhas dúvidas, mas de uma forma humilde. Porque tem muita gente que prega a humildade, mas o seu interior é cheio de soberba. Diante de Deus estamos todos nós desnudos, porque a palavra ainda não me chegou à boca, e Deus já a conhece toda. Mas finalmente, Tomé nos ensina que diante das ambiguidades da vida, Jesus aparece e Ele oferece alguma coisa que é muito caro para todos nós. Ele oferece paz. Repare que talvez essa seja a palavra, duas palavras que Jesus usa ao longo de todo o seu ministério a encontrar
com Maria Madalena, ao encontrar com os discípulos, ao encontrar com Tomé, ao encontrar com aqueles discípulos no caminho de Emaús, duas palavras, ou duas expressões. Primeiro, não temais, sossega a tua alma. E a segunda, paz. Paz. Paz seja convosco. Cabe os turbulhões da existência. Acalma. Porque te inquietas, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim, disse o salmista. Paz. Deus continua no controle. Veja aqui, os discípulos estão com medo, e o medo não passou. Continuam trancados 8 dias depois. Você vê isso aí no versículo 19, vê no versículo 26, depois de Jesus aparecer para eles. E é interessante que muitos de nós revivemos a mesma situação em diversas circunstâncias da vida. Nós encontramos com Jesus, mas logo depois continuamos a nos trancar nos nossos medos. E nos esquecemos do que o Jesus nos disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Paz. Tenha paz, meu irmão. Tenha paz, minha irmã. Mas falta uma coisa. Ainda falta uma coisa. Tomé continua a desejar um encontro concreto, um encontro material, um encontro inegável com Jesus. E eu acho isso tão maravilhoso, porque talvez eu fizesse aqui uma palavra para você, dizendo para não ser como Tomé, para não querer ver, para não querer tocar, mas eu me dobro e eu me curvo ao que Jesus faz. Jesus atende a Tomé. Ele atende a Tomé. Em seu aparecimento de noite, Jesus mostra as suas mãos, mostra o seu lado para os discípulos. Eu acho interessante que os outros discípulos viram. O que Tomé está pedindo é para ter a mesma experiência que os outros discípulos. Eu também quero ver. Mas ele vai um passo além. Ele quer tocar nas feridas. Tomé quer prova. E o que eu acho mais maravilhoso nisso é que, na verdade, sabe o que Tomé está dizendo? Eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Irmãos, que ainda hoje, seja tempo de eu e você colocarmos à prova o que cremos, como cremos, que você não viva uma fé acostumada. Tomé nos ensina que a vida cristã não pode se basear pura e simplesmente em algumas experiências. Tomé nos ensina que as dúvidas colocadas diante de Deus, elas são tratadas. Tomé nos ensina que diante das ambiguidades da vida, Jesus se oferece para nos trazer paz. Se você tem dúvida de qualquer objetivo de Jesus, fique com esse. Ele quer te oferecer paz nessa vida tão conturbada e louca. É aquele que chega para Tomé e diz: olha, eu estou aqui, veja os sofrimentos que eu passei. Eu os passei para torná-los seu, para que você possa viver uma vida que seja abundante. E que Deus nos abençoe.